Você pode ficar em pé um pouquinho, ficar de pé, abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. O tema que essa igreja colocou, propôs, me enviou, eu fiquei impactado com ele. Eu fiquei muito impactado. Aqui na igreja de vocês tem um irmão que ele é muito gaiato, no cenário, ele é muito cômico. Cadê? Ele está ali. Ele é cômico demais. E a esposa dele, ela tem um jeito assim de quem já aprendeu a viver micos na vida, né? Eu achei ela muito educada. Mas ele me falou uma coisa muito interessante. Ele conversando comigo, assim, nas brincadeiras dele, ele falou: pastor, a sociedade está... Foi mais ou menos assim, eu vou traduzir com minhas palavras. A sociedade está precisando de pessoas que espelhem Jesus. Achei muito forte essa frase. Ele falou de outras palavras, mas eu não me lembro agora. Porque nós somos chamados, e a fala dele me lembrou a fala de um colega pastor, que nós somos chamados para espelhar Jesus e para espalhar Jesus. Nós espelhamos Jesus e nós espalhamos Jesus, e as famílias precisam disso. Então, o texto que nós vamos ler, que vocês trouxeram para essa conferência, vai fazer muito sentido se nós vivermos o que esse texto está propondo. Então, Isaías 58, nós vamos ler o capítulo e, em seguida, faremos a nossa exposição. Grite a plenos pulmões. Não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de cinza e de saco? É isso o que vocês chamam de jejum, o dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer ou da aurora, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a língua ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos a vossa alma, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam.
Vocês reconstruirão as antigas ruínas, as veredas antigas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, de caminhos, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o dia do descanso, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o dia do descanso de meu prazer e dia santo do Senhor, digno de honra, se guardarem este dia, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ó Deus, de maneira muito especial nós te agradecemos, Pai. Pessoas que estão aqui no presencial e pessoas que estão ao vivo no canal da Primeira Igreja Batista aqui em Aracaju, pessoas que foram convidadas, pessoas que acessaram talvez sem ter noção do que estavam fazendo, uma igreja bíblica, uma igreja amorosa, uma igreja cristocêntrica, uma igreja organizada, uma igreja que convoca, evoca a presença do Salvador, uma igreja simpática, uma igreja educada, uma igreja que tem disposição de viver plenamente a vida em família, a vida com Deus, a vida uns com os outros. Ó Deus, que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam agradáveis num primeiro momento ao Senhor, mas que faça sentido para cada irmão, para cada irmã que aqui está. Ainda que o pastor não consiga falar, expressar, mas eu sei que a minha boca é apenas um canal que vai sair palavras que, diante de Deus, elas são palavras que vêm com a iluminação do Espírito Santo. Portanto, me ajuda para que eu não estrague esse texto e que tão somente, como bereanos, cada pessoa possa conferir se assim mesmo está na palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu fiz questão de ler o texto todo, primeiro porque nós estamos diante de um texto que ele tem algumas particularidades que precisam ser destacadas, não é? A nação de Israel, o povo de Judá, é um povo que tem como um fator reticente a reclamação, a murmuração, a idolatria, o pecado e a vida superficial. É um povo que carrega no seu DNA uma forte e uma profunda experiência com a religião. Isso é muito bom. Eles são muito místicos, ele tem uma grande proposta de religião e que essa proposta de religião se espalharia pela humanidade, chegando aqui em Sergipe, especialmente na Primeira Igreja Batista aqui em Aracaju. Esse povo, eles foram alertados pelo profeta Isaías, eles foram alertados pelo profeta Ezequiel, pelo profeta Amós. Nesse momento em que Isaías está profetizando, nós estamos aí com pelo menos 7 séculos de distância diante de Cristo. O profeta Isaías, talvez 720 anos antes de Cristo, ele fala algumas coisas que aparentemente parece que o profeta Isaías está falando nos anos 2022. O capítulo 1 do profeta Isaías é um capítulo onde o profeta Isaías, por 6 vezes, ele dá o diagnóstico da vida do outro. E ele dá um diagnóstico, são diagnósticos extremamente assertivos. Ele diz assim, ai dos beberrões, muitas pessoas estavam bebendo naquele tempo. Ele diz assim, ai dos que ficam na noite, virando a noite, noite a noite. Ele talvez estivesse falando com pessoas que ficam a noite toda no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook. E ele diz, ai daqueles que se embriagam, ai dos adúlteros. Ele, como um profeta, comissionado por sua consciência, com consciência, eu diria, consciência do seu papel, ele vai profetizando, ele vai falando, ele vai como arauto de Deus. Mas chega um momento, depois desse capítulo 5,
que Isaías, ele se vê numa condição do banco, ele não está mais no altar, ele não está mais na tribuna, ele não é o homem que toca a trombeta, agora ele é o canal auditivo que recebe a percepção da trombeta, e a trombeta toca, e não toca pelos lábios de um profeta humano. Quando a trombeta toca, o capítulo 6 diz que no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías ele vai nos dizer profundamente que a sua experiência foi tão extraordinária, tão incomum, tão transcendental, mas ao mesmo tempo humana, que ele diz foi no ano em que o rei Uzias morreu. Isso nos traz uma informação muito importante, porque o profeta naquele tempo, ele tinha o seu sustento do palácio. O palácio fazia a manutenção da vida do profeta. Era o palácio que dava consistência financeira para a manutenção do profeta. E esse profeta tinha uma relação de codependência com o palácio. E ele chega a dizer, e é uma expressão intrínseca no texto, que no ano em que esse rei Uzias morreu, houve um caos na vida do profeta, como se ele tivesse perdido o chão. É um ano, é um marcador histórico. Nós temos aí uma marcação tão profunda que muda a nossa realidade, inclusive. E ele chega a dizer que no ano que ele teve essa experiência de perder alguém que lhe dava o sustento, de perder alguém que lhe dava o amparo, e de perder uma autoridade que estava sobre ele, foi justamente nesse ano que ele teve uma experiência com Deus. Foi no ano em que o rei Uzias morreu, ele disse, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele começa a descrever de forma cinematográfica, teatralizada, aquilo que aconteceu naquele dia. Ele diz que as portas dos umbrais se moviam, aqueles filmes de faroeste de antigamente que as portas ficavam mexendo para dentro e para fora. Ele diz que as portas se moviam, mas não se moviam porque alguém passou. Não era a passagem de alguém que causava movimento naquelas portas, mas era a passagem da voz de Deus. A voz de Deus, quando passava por entre aquelas portas, chegava ao ouvido do profeta, deixava aquelas portas se movendo e se mexendo, como quem diz assim, a voz de Deus, dita uma vez, ela continua ecoando até a eternidade. Portas se abram e se fechem, mas a voz de Deus continua ecoando no coração de todo aquele que recebe Deus como Senhor da sua vida. Ele diz que havia uma comitiva, um séquito, uma comitiva tão extraordinária. Ele diz que havia uma comitiva que enchia aquele templo. O templo foi tomado por uma espécie, uma tipologia, uma representatividade da presença de Deus. Deus se manifesta naquele lugar, Deus teofonicamente aparece naquele espaço. Ele diz que havia um séquito, havia uma orla, a orla daquele rei era uma orla como ele nunca tinha visto. Claro que ele tinha visto uma orla linda, grande, porque quanto maior era o rei, maior era a orla das suas vestes, mas ele disse que a orla das vestes daquele rei que estava agora aparecendo aos olhos dele, não era aparecendo na história, ele já estava na história, ele é presciente, ele é pré-existente, mas Isaías não tinha se dado conta desse Deus. Mas no dia que aquele Deus de afeto, aquele Deus de amparo do coração de Isaías morre, nasce Deus na vida de Isaías. A Bíblia diz que ele notou que era um séquito, que era uma orla que enchia o templo, ou seja, era o maior poder que Isaías tinha visto, era a maior majestade que Isaías tinha visto. Mas ele diz também que anjos voavam, era uma representatividade daqueles que vão à frente, dizendo o rei está chegando, o rei está chegando, o rei está chegando. Mas os anjos, eles voavam, e a Bíblia diz, Isaías vai nos contando, que esses anjos tinham 6 asas. 2 asas eles cobriam o rosto. Imagine o que esses anjos estavam evitando ver. Esses anjos tinham consciência que estavam na presença de Deus e que olhar a presença de Deus até para anjo precisa de autorização. 2 asas eles cobriam o rosto, 2 asas eles cobriam os pés. Isso nos mostra a santidade de Deus. Tira a sandália dos pés, ó Moisés, porque o lugar que você está, a terra que tu pisas, é terra santa. Mas com 2 asas voavam, é alguém que está dizendo, nesse lugar
um sentido claro, pleno de adoração. E onde há o Espírito de Deus, há asas de liberdade, de ordem, de visão espiritual. Onde o Senhor está, há uma consciência de que os nossos pés, tal como Pedro foi convencido. Pedro disse, eu queria tomar banho completamente, então, porque os pés eu não preciso lavar. E Deus disse, Pedro, Jesus disse, Pedro, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse, então não apenas os pés, me lava por completo. Ele diz, não, Pedro. Apenas os pés, porque os pés são veículos de condução, os pés são servos de uma mente, os pés são servos de sentimento que povoam o nosso coração, os pés recebem ordens de pensamentos, e eles vão a lugares que os pensamentos estão lá primeiro. Então Isaías nos diz que o anjo voava, e um desses anjos voou para o altar e pegou com uma tenaz, aquela ferramenta que parece uma tesoura de fixação, vai ao altar, pega uma brasa viva, e essa brasa viva vai em direção a Isaías, e o mesmo Isaías que no capítulo 5 ele diz, ai dele, ai dela, ai daquele outro, agora quando ele se depara com esta visão, uma brasa viva em sua direção, ele que disse para Deus que habitava no meio de um povo de impuros lábios e que tinha lábios impuros, esse anjo toca nos lábios dele, marcando o lugar da confissão. O Isaías que disse, o meu problema está nos lábios, recebe de Deus o toque nos lábios. Incrível, meus irmãos. Como Isaías vai aos poucos revelando quem é Jesus para nós. O mesmo Isaías que no capítulo 9, verso 6, ele disse, pessoal, vai nascer um menino, vai nascer uma criança, e ele será alguém diferente, será um maravilhoso conselheiro, será um Deus forte, será o Pai da eternidade, será o príncipe da paz. É o mesmo Isaías que no capítulo 14 dá traços de informação da queda de Satanás. É o mesmo Isaías que no capítulo 38 ele diz, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que o rei Ezequias vira o rosto para a parede e começa a chorar e a clamar e a orar, e Deus se comove. O livro de Reis e Crônicas diz que Isaías, no capítulo 20, volta lá Isaías, diz a ele, eis que vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração, eis que acrescentaria aos teus dias mais 15 anos. É o mesmo Isaías que no capítulo 53, ele diz algo extraordinário. Ele diz assim que Jesus foi moído, transpassado. Ele vai narrar um quadro que o Mel Gibson estudou muito bem para fazer o filme da Paixão de Cristo. Mas tem uma frase de Isaías nesse texto que impacta meu coração. Ele diz assim, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas no capítulo 61, Isaías nos traz uma informação que Jesus usou tratando de colocar elementos de libertação. Mas Isaías diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. E Ele vai falar que nós somos ungidos para algumas coisas, para pregar boas novas, para anunciar a liberdade aos cativos. Mas eu quero deixar essa primeira parte, quando Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele nos ungiu. Por conta disso, meus irmãos, todas essas informações que eu passei para vocês, o povo de Israel, o povo de Judá sabia. Mas eles permaneciam e eles estavam vivendo uma vida difícil. E como é comum num sentimento pós-exílico, a ideia é uma restauração imediata. Como é comum no momento de pós-sofrimento, pessoa que passa por uma pandemia e não aprende a valorizar as pessoas, e não aprende que Jesus está voltando, que passa por uma pandemia e continua do mesmo jeito, não entendeu os sinais de Deus. Então, o que o povo está vivendo aqui é um cinismo religioso. E nós estamos diante de um texto que fala sobre a vida prática comunitária de um povo e a vida privada de um povo que não era condizente com sua vida religiosa. Então, a figura desse texto em nossa mente deve ser a seguinte: um povo
muito religioso, tal como nós. A religião é uma coisa boa, meus irmãos. Eu não vejo a religião como uma coisa ruim. A religião é uma coisa boa. E a religião, ela precisa ser respeitada a despeito de quaisquer que sejam as direções, as intenções, a teologia, a liturgia. Toda vez que você encontrar alguém com a sua religião, respeite-a. Mas nós que somos religiosos cristãos, nós temos algumas coisas de nossa religião que são muito boas. Por exemplo, eu acho muito boa em nossa religião esse método do pastor ficar num lugar que possa contemplar a face de todas as pessoas. Eu acho interessante isso. Isso é da religião. Eu acho muito interessante da nossa religião termos caixa de som espalhado pela igreja e um microfone para falar. Eu acho isso muito interessante. Em nossa religião, nós temos organizações. Eu acho muito interessante. Nós temos as mensageiras do rei, nós temos os embaixadores, nós temos as mulheres cristãs em missão, nós temos homens, nós temos o ministério de família, de casar. É muito boa a nossa religião. A nossa religião tem casados para sempre. A nossa religião tem treinamento para pessoas divorciadas, viúvas, solteiras, para aprender a se reestruturar na vida, a olhar a vida com igualdade. A nossa religião tem salas que ensinam a Bíblia, que nós chamamos de escola bíblica dominical, discipuladora, dinâmica. Cada igreja, a depender da sua cultura, chama de uma forma. Historicamente, nós chamamos de escola bíblica dominical. Então, a nossa religião tem muita coisa boa. Mas a nossa religião também tem coisas que são, além de algo bom, algo que é imperativo de Deus. Por exemplo, na nossa religião, nós aprendemos que oração é um imperativo bíblico. A nossa religião, nós aprendemos que ler a Bíblia faz parte do processo de formação cristã, de vida na vida. A nossa religião nos informa que jejuar não pode ser barganhar com Deus, mas o jejum é fundamental na nossa religião. A nossa religião nos diz que nós devemos ter um comportamento social. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Efésios é uma carta que fala da igreja de Cristo. E quando ele fala nessa carta da igreja de Cristo, ele traz muita coisa que ensina-nos a viver na sociedade. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, Colossenses é uma carta que, diferentemente da carta de Efésios, que fala da igreja de Cristo, a carta aos Colossenses fala do Cristo da igreja. E é lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 12, por exemplo, que ele fala como nós devemos ser cordeiros, educados, como nós devemos nos comportar como seres humanos. É em Romanos que nós aprendemos que todas as coisas vêm de Deus e devem voltar para Deus, e nós não somos um povo ególatra, nós não somos um povo que busca para nós a vaidade, o louvor. A nossa religião nos ensina isso. A nossa religião nos ensina a colocar o joelho no chão em momentos difíceis, em momentos fáceis. A nossa religião nos ensina a colocar a cara no pó e dizer: Pai, não estou suportando mais. A nossa religião tem coisa muito boa, meus irmãos. Mas esse povo, eles viviam só da religião. E eles estavam vivendo uma vida tão religiosa que Deus se manifesta e pede ao profeta: não fala mais não. Não fala mais não. Grita. Porque parece que esse povo está surdo. Tanto tempo esse povo aqui, tanto tempo esse moço na família de Deus, tanto tempo essa família aqui, esse adolescente aqui, esse jovem aqui, esse homem aqui, essa mulher aqui, tanto tempo ele não está aprendendo ainda, e ele diz: grita a plenos pulmões, não cale, não se detenha, erga a voz como trombeta, anuncie ao meu povo os seus erros, a sua transgressão. E aqui, meus irmãos, para caminharmos mais rápido, Deus dá essa ordem ao profeta: grita, fala alto, fala para eles, anuncia o pecado deles, diga para eles que eles estão dia a dia aqui. Verso 2 diz: ainda que me procuram dia a dia. Então é um povo, irmãos, que eles cumpriam todos os seus ritos religiosos, eles eram frequentes ao culto. Eu sei que aqui na igreja de Aracaju tem irmãos que vêm de vez em quando, mas tem muita gente que vem sempre. Deus está falando com todos nós.
Você que vem de vez em quando, ou você que vem sempre. Você que vem de vez em quando, termina sendo um sempre, mesmo que seja de vez em quando. E você que vem sempre, termina sendo de vez em quando, mesmo que venha sempre. É importante você entender que Deus está falando com todos, com quem vem de vez em quando ou com quem vem sempre. Vocês vêm sempre, mas parece que vocês vêm de vez em quando. Vocês vêm de vez em quando, mas parece que vocês vêm sempre e não mudam. Então ele diz, fala para esse povo. Eles estão jejuando, eles estão orando, eles estão se humilhando, mas é incrível que eles não mudam. E aí veja o que diz o verso 3, dizendo, nós jejuamos e tu não notas. E aí Deus está dizendo para eles, que eles têm a audácia de dizer para Deus, nós somos um povo que jejua e o Senhor não responde. O Senhor é insensível. O Senhor é distraído. Que absurdo. Não é possível que o Senhor não nota. Até os vizinhos da igreja estão notando que nós estamos aqui orando e jejuando. É tanto grito. E o Senhor não ouve. Olha a cara de pau desse povo, gente. Que cara de pau. Agora, meus irmãos, Deus vai dizer para eles assim, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Vocês oprimem os trabalhadores. Meus irmãos, Deus está dizendo o seguinte, olha, se você quiser restaurar os valores da família, você precisa entender que a família do cristão não pode ser uma família como qualquer outra família. A família cristã, ela precisa ultrapassar os portões da praxis religiosa. A vida cristã é diferente, porque a família cristã é alguém que escuta as palavras e pratica as palavras. Amém, meus irmãos? Bom, quando nós chegamos aí no versículo 4, ele diz assim, eis que vocês jejuam, vocês não estão mentindo. Perceba, irmãos, que não é um povo mentiroso, é um povo verdadeiro. E Deus vai e testifica, Deus assina embaixo, verdade, vocês estão jejuando. Mas o jejum de vocês é para discussão teológica. E ele traz aqui, nesse momento, 3 verbos, que são verbos tremendamente nocivos à vida da família cristã. Então ele diz, vocês estão jejuando, verso 4, e ele diz, vocês estão jejuando para discutir, brigar e bater uns aos outros. E quando ele traz esses verbos, ele quer mostrar que o jejum desse povo é um jejum ególatra, é um jejum partidarista, é um jejum vaidoso, desfile teológico, gente que lê a Bíblia e quer fazer da Bíblia um manual de superação das suas crises, um manual de superação da sua autoestima baixa, um manual de superação das suas neuras, das suas batalhas interiores. Nunca foi aceito por ele mesmo e se acha rejeitado por tudo e por todos, mas em casa quer ser o mandão ou a mandona, na igreja quer ser o sabe tudo, e Deus está dizendo, tudo que você faz na sua liturgia, você faz para aparecer e não para me exaltar. Quando nós chegamos do verso 5 ao verso 7, meus irmãos, e esse é um texto que eu quero destacar, que nós temos aqui muitas promessas, mas meus irmãos, esse é um texto que tem mais mandamentos do que promessas. E do 5 ao 7, Deus vai falando um monte de coisa. E Deus diz, foi esse o jejum que eu escolhi. A pessoa tem que se humilhar. A pessoa tem que se dobrar como um junco. É difícil, mas se dobra com essa ventania. A pessoa tem que estender-se, deixar-se conduzir por uma vida de simplicidade, de saco, de cinza. A pessoa precisa viver uma vida que seja aceitável ao Senhor. E não é isso que vocês têm feito. A pessoa precisa baixar o seu coração e deixar de ser alguém que trata o outro como escravo. E Deus vai mostrando que eles estão falando em liberdade. Estão libertos. Mas quando eles saem da presença de Deus, a primeira coisa que eles fazem é comprar escravos. Vocês acabaram de se tornar livres. Vocês estão na minha presença como seres livres. Mas vocês estão comprando escravos. Hipócritas. Verso 8, irmãos. Ele começa a conduzir o processo das promessas. Quando nós estamos nesse momento que eles são conduzidos, eles passam pelo diagnóstico. Deus passa esse diagnóstico para eles. O verso 8 diz assim: se vocês mudarem de vida, aí sim, então, agora vai.
a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. A sua cura brotará sem demora. E aqui tem uma outra informação. Deus está dizendo para eles, embora vocês não percebam, mas vocês estão enfermos. Porque uma pessoa que entra e sai da presença de Deus e não muda é enfermidade espiritual. Vocês estão enfermos. Se essa luz guiar o coração de vocês, vai brotar cura. A glória do Senhor será a sua retaguarda. Versículo 9, ele diz, então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Vocês vão pedir, vão clamar, e vai haver resposta. Vocês vão gritar, e eu vou dizer, calma, estou aqui. Se vocês tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, se vocês tirarem do meio de vocês o dedo que ameaça, o dedo que aponta, o dedo que acusa, olha o filho de fulano, olha o filho de fulana, olha para esse marido, olha para essa pessoa, será que o pai não está vendo esse menino? Será que o pai não está vendo como esse menino é desse jeito? Ele anda diferente, será que o pai não está vendo? E fica apontando o dedo, e não tem coragem de pegar o carro e dizer, irmão, irmã, eu vim aqui orar com você. Eu tenho percebido isso. Mas eu não comentei com ninguém, eu queria orar com você. Você já percebeu isso? Deus está dizendo, alguém que está jejuando e ao mesmo tempo está apontando o dedo para alguém, deve estar fazendo tudo, menos um jejum espiritual. Então ele vai dizendo, se você mudar essa vida, essa forma de viver, o dedo ameaçador, a linguagem ofensiva, e essa linguagem ofensiva é a ideia de alguém que está levantando calúnia, difamação, agressão contra o outro, verdades impostas, e Deus está dizendo, é preciso ter uma lavagem na sua vida, os seus conceitos de vida, a sua religiosidade, ela é uma religiosidade estereotipada, mas o seu interior é contaminado. Quando ele chega no verso 10, ele diz, se abrir o coração aos famintos, socorrer os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. E aí ele está dizendo o seguinte aqui, irmãos, você vai chegar naquele lugar e vai ter alguém precisando muito. E se você se deparar com alguém que precisa muito, uma família que está passando por um divórcio em trevas, Deus trouxe essa informação a você, sabe para quê? Para que você seja a luz nas trevas daquela família. Ele vai finalizar no verso 11 dizendo, o Senhor o guiará continuamente. Gente, a coisa mais linda do mundo é um crente grato a Deus. As pessoas gratas, elas são pessoas felizes. As pessoas gratas, elas são pessoas reconhecedoras, elas não sofrem do mal da amnésia. As pessoas gratas, elas são pessoas que elas são mais bem-humoradas. E é incrível que nem Deus tem facilidade de lidar com pessoas ingratas. Eu vejo na parábola do capítulo 15, a parábola dos achados e perdidos, Deus ali, ele se manifesta para nós e ele se coloca na posição de uma mulher que perde um valor, uma dracma, e ele contando essa parábola, ele escandaliza a religião, porque ele é uma mulher, e ele vai atrás e acha a moeda, convida todo mundo, as vizinhas. Depois ele se transforma num pastor, que é um símbolo da sua personalidade, do seu atributo, e ele se transforma num pastor contando a parábola, e uma ovelha perdida, ele vai atrás da ovelha perdida. A moeda cai. Quantas pessoas caem na igreja? Caem por pecado de ordem A, B ou quem sabe Z. E cair para Deus não é o fim do mundo, embora o desejo de Deus é que ninguém caia, mas uma pessoa que cai recebe a misericórdia de Deus se pedir perdão. Como diz Provérbios 28:13, se nós, irmãos, se nós guardarmos no coração esse texto, ou Provérbios 28:13, que eu amo. Ele diz, quem encobre as suas transgressões, desculpa, irmãos, 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, quando ele chega aqui no verso 11, ser guiado continuamente,
significa ter uma vida de gratidão e dizer: Deus, embora eu queira ir para ali, embora eu queira ir para Tarsis, que é o lugar de praia, como Jonas, se o Senhor quer que eu vá para Nínive, eu quero ser continuamente guiado pelo Senhor. Sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Ele saiu de casa e Deus não foi atrás dele. Porque na minha visão, nem Deus tem facilidade de lidar com gente ingrata. O filho pródigo não caiu. O filho pródigo não se perdeu. Ele estruturou um processo. E ele disse: Pai, eu quero ir embora, me dá parte dos meus bens que me pertencem. Ele foi ingrato. Quando chegamos ao versículo 12, que é o texto que os irmãos me trouxeram, como resposta a esse lugar árido, esse lugar de fortalecimento dos ossos, esse lugar de visitação de Deus, onde os ossos são fortalecidos, onde o jardim é regado, e é um lugar que não tinha muitos jardins, um lugar onde um manancial de fartura tão grande de águas, que um manancial que não seca. Como resposta a tudo isso, ele disse: vocês e os seus filhos, reconstruirão as antigas ruínas. Eu quero caminhar literalmente para o final da minha fala, irmãos, destacando aqui algumas coisas no versículo 12. Primeira coisa que eu destaco nesse versículo 12, que é o tema de restauração da família, dos valores da família, é que se nós tivermos uma vida que expresse a vontade de Deus, nós teremos uma alma farta, nós teremos um olhar cristão, nós teremos, como diz aqui, a capacidade de falar sem gritos, porque seremos dóceis, e a nossa vida vai ser o grande grito eloquente para aqueles que nos circunvizinham. Então, no verso 12, quando ele diz: vocês reconstruirão as antigas ruínas. Eu quero rapidamente lhes deixar 3 conselhos para você restaurar os valores da família. O primeiro conselho, diante desse texto, é que se você mudar a sua vida, se você mudar a sua experiência com Deus, se você mudar a sua forma de viver a vida com Deus, se nós fizermos isso, com certeza, nós seremos alguém que diuturnamente teremos um olhar para trás. Restaurar as antigas ruínas fala do passado. Meus irmãos, vivemos um tempo que as pessoas não conseguem entender a dinâmica de Deus de passado, presente e futuro. Eu não tenho muito conhecimento filosófico, sociológico, mas quando eu penso em passado, presente e futuro, eu penso que o passado é algo tão extraordinário e tão místico, que o passado, ao mesmo tempo que ele é passado, ele é presente e ele é futuro. Porque hoje, para vocês terem ideia, dia 22 de maio dos anos 2022, no dia que o pastor Cláudio me ligou, hoje, quando ele me ligou, hoje, era futuro. No dia que ele me ligou, o dia 22 era futuro. Mas hoje, que eu estou aqui com vocês, como resultante da ligação dele, da autorização do pastor Paulo, hoje é presente. E daqui a pouco, às 22 horas, eu e Cristina e Tina vamos pegar um ônibus, vamos voltar para a Feira de Santana. E daqui a 1 hora, o que era futuro, que se tornou presente, se tornará passado. Então, quando Deus diz, restaure, seja um restaurador de antigas ruínas, Ele está dizendo o seguinte: olhe para muitas coisas na sua vida em múltiplas direções. Veja se não tem coisas na sua vida que eram coisas especiais, utilizáveis, e você abandonou e se tornou uma ruína. Ele está falando de arrependimento.
Veja se uma palavra sua a um filho pequeno, que você disse lá no tempo da pandemia, no estresse da povoação extrema, da família dentro de casa 24 horas, e você foi duro ou dura, você foi duro com o filho, duro com a sogra, duro com a nora, duro com o esposo, e você falou algo tão profundo, que hoje a relação que você deixou naquela pessoa, foi uma relação de ruínas. Deus está dizendo para você nessa hora, olha, talvez você precisa voltar atrás, porque você é nova criatura, e você tem autoridade para restaurar as ruínas antigas. Aleluia, glória a Deus. Mas ele diz uma outra coisa que chama a minha atenção. Ele diz, vocês já estão autorizados a restaurar as antigas ruínas. Ele diz, vocês estão aptos, porque vocês levantarão os fundamentos de muitas gerações. E eu vejo esse texto como uma narrativa de acréscimos lógicos, de ajuntamentos, como se fosse a composição de uma frase, que fosse estruturar uma grande celebração cultica, mas ao mesmo tempo um enredo, como se fosse um filme. Então ele diz, se você conseguir restaurar as ruínas antigas, se você entender que você precisa restaurar essas ruínas que você deixou, você vai se tornar alguém que vai levantar fundamentos para outras gerações. Agora ele está falando de futuro. Irmãos, quem resolve a sua vida com o passado, automaticamente cria bases para um futuro diferente. E o que ele está dizendo é o seguinte, esse futuro, quando você se cura, porque quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a cura, irmãos. Eu sei que muitas pessoas precisam de um processo. Eu sei que muitas pessoas precisam de um psicólogo cristão, ou um psicólogo competente, cristão, ou com valores, mesmo que não seja cristão, um psicanalista. Eu sei que muitos vão precisar de gabinetes e gabinetes pastorais, de aconselhamento teológico, psiquiátrico, psicanalítico, desculpa. Mas, meus irmãos, o que ele está dizendo é o seguinte, quando uma pessoa toma consciência da sua nova vida em Cristo, antes de procurar auxílio externo, ele olha para o alto, porque a autoajuda pode até ajudar, mas cura só ajuda do alto. É nesse contexto que ele está dizendo, olha, se você curar o seu passado, se você curar suas memórias, se você curar essa ferida, meus irmãos, tem muitas famílias sofrendo por causa de feridas antigas. E aí alguém aproxima de você e diz assim, você precisa de uma regressão, você precisa de um processo, esqueci o nome que se dá agora, sabe, mas você precisa fazer isso, são 12 semanas, são 7 semanas, eu quero atestar para vocês aqui, diante de Deus, no púlpito que os homens de Deus pregam, eu quero atestar para você, se você chegar diante de Deus, conferindo tudo aquilo que você viveu, se você se arrepender e dizer, Deus, eu quero restaurar essas ruínas que ficaram na minha vida, coisas não resolvidas, coisas que eu guardo até hoje, Senhor, até hoje eu guardo essa carta dessa menina que eu fui apaixonado na minha adolescência, minha esposa nem sabe, está guardada até hoje, já tenho 40 anos de casado, de vez em quando eu olho aquela foto, de vez em quando eu guardo e leio aquela carta. Deus está dizendo para você nessa noite, destrua esse seu sentimento, restaure essa ruína antiga. Gente, meus irmãos, que passou por um abuso lá atrás, e hoje transfere o seu olhar de abuso, ou talvez comece a se tornar um abusador, gente que foi criado de uma forma autoritária, que não ouvia os filhos, gente que foi criado de uma forma tão autoritária, que não participava da vida ativa da família, gente que nunca teve uma experiência com os mais idosos, e por conta disso não valoriza, gente que nunca teve experiência em valorização dos mais jovens, e por isso só sabe criticar os mais jovens. Deus está dizendo para você, restaure, porque se você restaurar esses valores, essas ruínas, você vai ser alguém que vai levantar estruturas para uma geração futura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer mais uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos. Ele diz o seguinte, vocês, depois de serem alguém que visita e reconstrói
destrói as ruínas. Vocês, depois de serem alguém que levanta os fundamentos para as próximas gerações, ele diz assim: o que vocês estão fazendo, as decisões que vocês estão tomando, resgatando esses valores do jeito que vocês estão fazendo, vocês vão ser comentados na cidade de Aracaju. Vão comentar sobre a vida de vocês. No seu condomínio, quando você estiver entrando no elevador, e aquela família está entrando também, aquela família talvez um pouco mal educada, não fala com você, mas aquela família muito, às vezes, até soberba, e não fala com ninguém, mas quando ele entra no carro, a mulher diz assim: tu viu? Tu viu? Que coisa linda aquela família indo para a igreja. Você nem sabe, mas quando nós estamos na presença de Deus como um testemunho vivo, nós somos falados, nós somos a pauta das pessoas que não conhecem a Jesus. Ele diz: vocês serão chamados de reparadores de brechas. O que ele está dizendo é o seguinte: essa pessoa está tão livre de tudo aquilo que ele viveu, que ele vai aconselhar alguém e diz assim: olha, não fique assim não, porque um dia eu já fui como você. Um dia eu já fui igualzinho a você. Mas quando Jesus entrou no meu coração, eu voltei no passado. E eu não fico remoendo essa raiva. Irmãos e irmãs, eu estou com a minha esposa aqui, 29 anos de casado, e eu estou sobretudo na presença do Senhor. Mas eu era pastor em Salvador. Uma irmã com 114 anos, pessoa muito especial, uma figura, irmã Vevéia, conhecida dessa forma. Toda vez que ia visitar, ela dizia: pastor, a minha mortalha está ali, só conhece essa linguagem os mais antigos, o que é uma mortalha. Minha mortalha está ali, eu espero que o senhor faça um bolo grande no dia do meu velório, e por favor, pastor, cante o hino 328, e eu gostaria muito que o senhor lesse Colossenses capítulo 15, verso 19, tanto que eu guardei no coração esse texto, está lá guardado. 1 Coríntios, 15, 19. Se esperarmos em Deus, só nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Tá bom, irmão Vevéia. Aí um dia eu ia saindo de casa em Salvador para pregar em Tapetinga. Ia pregar na sexta, sábado e domingo. Quando eu vou chegando na BR-324, o telefone toca: pastor, irmã Vevéia mandou chamar, que ela disse que vai morrer. Eu volto. Volto e digo: Tina, Vevéia vai morrer. E aí fui à casa dela, na sexta-feira, liguei para o pastor, falei: pastor, não posso ir porque uma irmã daqui da minha igreja vai morrer. O pastor não entendeu nada. E aí eu comecei a conversar com ela, sexta-feira a Vevéia não morreu, sábado de manhã a Vevéia não morreu, e era naquela época, me parece que era o pastor, ainda era o pastor... Ih, minha cabeça está falhando muito, desculpa. E aí saio no sábado, por volta de 11 da manhã, para chegar à noite em Tapetinga para pregar, e Vevéia não morreu. Isso aconteceu mais uma ou duas vezes. Certo dia, irmãos, eu vou saindo também para falar num congresso, bem pertinho, em Lauro de Freitas. Recebo uma ligação do diácono Patrício, um homem de Deus em minha vida. Pastor, Vevéia disse para o senhor não viajar, que ela vai morrer. Eu falei: não vou voltar não. Vevéia já morreu tantas vezes, nunca morreu. Aí fui pregar. Aí preguei, irmão, preguei o primeiro dia, preguei o segundo dia. Estou no meio da pregação do segundo dia. Estou vendo uma movimentação lá de um menino que foi comigo. Daqui a pouco ele me chama: pastor, Vevéia disse que quer falar com o senhor urgente, que é sério, ela vai morrer. E aí, irmão, meu coração foi tomado por uma santa angústia, voltei, era bem pertinho, região metropolitana de Salvador. Quando eu cheguei lá, fui com o diácono, Vevéia deitada numa cama, agonizando, ela disse: pastor, peça ao diácono Patrício para sair. Irmão Patrício, por favor, o senhor pode sair? Um cômodo pequeno, uma outra sala, eu me aproximo da cama dela, e ela disse: pastor, peça ao o diácono Patrício para sair de trás da porta. E aí eu chego lá, está o irmão Patrício atrás da porta. Foi muito engraçada aquela cena. Falei: irmão Patrício, vai lá para fora. Irmão Patrício é um homem de Deus, ama aquele homem. E aí, meus irmãos, ela começou a contar a vida dela. Uma mulher que, segundo alguns, 112, segundo outros, 117. Saiu até no jornal Nível Bahia e Nível Brasil na época. Mas essa moça começou a rasgar o coração comigo. E ela me contou um evento na vida dela, que aconteceu há 75 anos
atrás. Para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui e aí, isso vai fazer muito sentido. Porque o que você carrega há 6 meses, você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Se não for tratado agora, você vai ficar 60 anos com isso. E quando Vevéia me contou aquilo, de 75 anos atrás, e ela me pediu para que assim que ela morresse, reunisse as 2 pessoas interessadas e contasse, só sabem desse assunto, do conteúdo, eu, Vevéia e as 2 pessoas. Ela morreu e disse uma frase que me marcou. Ela disse: pastor, peça a eles que me perdoe, que me perdoe, que me perdoe, que me perdoe, e chorava. Mas diga para eles também que o que eles fizeram me machucou e me machucou. E o último ato dela foi: pastor, ore para que Deus me perdoe, porque eu quero ir para o céu. Ela passou esse tempo todo como cristã, com medo de ir para o inferno, porque guardava uma ruína no coração dela. No outro dia, a irmã Vevéia faleceu, descansou, e eu creio que ela foi morar com o Senhor. Mas eu estou lhes dizendo isso, meus irmãos, porque quando a Bíblia diz aqui que Deus, Ele na sua infinita graça, infinita misericórdia, Ele quer fazer com que sejamos reparadores de brechas, é porque a sua cura hoje pode ser o remédio de alguém amanhã. Resgatando, restaurando os valores da família. Inicia no momento em que eu resgato o meu valor diante de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir a vocês a ficarem em pé, nós vamos encerrar. Eu vou encerrar com vocês lendo alguns textos bíblicos que foi me entregue pelo Senhor, eu creio assim, tá bom? Se o irmão puder me ajudar, o primeiro deles está em Provérbios 24:10. Nós vamos ler juntos esse texto. Provérbios 24:10. Diz assim, olha: se te mostrares fraco, vixe, aí está uma versão diferente, está ótimo. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Está no NVI. Na versão que está no meu coração diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu quero ler com vocês também Provérbios 14:12 e depois Provérbios 16:25. Provérbios 14:12. Olha o que diz esse texto. Provérbios 14:12. Vamos lá? Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele, a versão que está na minha cabeça diz assim: há caminhos que ao homem parece certo, mas no final deles, caminho de morte. Vamos ver o que diz Provérbios 16:25. Olha que cristocidência. Olha por que Salomão provavelmente escreveu 2 vezes a mesma passagem. Vamos juntos? Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele... Agora nós vamos ler o Salmo 66, versículo 18. Olha o que diz esse texto. Salmo 66, 18. Vamos juntos? Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor... A versão que está na minha cabeça diz assim: se eu guardasse no meu coração as feridas, o Senhor não me teria ouvido. Agora só faltam 2. Não tenham pressa não, tá bom? Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Gente, estar aqui como cristão é exaltação. Está aqui enviar missionários pelas nações, exaltação. Na versão que está na minha cabeça diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. E nós vamos finalizar. Conheço as suas obras.
Gente, na minha visão, o cristão precisa estudar mais o Apocalipse. E o que sai aí do coração de Deus para a nossa vida é o seguinte, gente, nós não escondemos nada de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse. É no Gênesis que nós ouvimos Jacó dizendo, Deus estava aqui. Eu não sabia, mas Deus sabia. É em Apocalipse que ele diz, eu conheço as suas obras. Eu tenho posto diante de você uma porta aberta. O que é que eu trago para os irmãos aqui? Tudo aquilo que vem de Deus é uma porta aberta. Nós temos escolhas. Eu quero me tornar um crente melhor ou continuo com a porta fechada para essa mudança? Eu quero me tornar um servo melhor, um membro de comunidade melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, uma vovó melhor, um vovô melhor, um homem melhor. Eis que põe a porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Não bote mais a culpa no diabo se você não consegue mudar. A porta que Deus colocou para a sua mudança, para a sua cura, ninguém pode fechar. E se você não está conseguindo, você tem pouca força. Tendo pouca força, guarde a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, ela é tão rica, que ela diz assim, depois de cada uma dessas leituras de cartas à igreja, depois de cada um ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Diante de Deus nós colocamos essa igreja, diante de Deus nós colocamos o pastor Paulo, o pastor Cláudio, o outro pastor que está em férias, os pastores que congregam aqui, os missionários, as missionárias, a família de cada pastor, a família do muito querido pastor Jabes, dos diáconos, dos líderes, das pessoas que estão nas redes sociais nos acompanhando. Diante de Deus nós colocamos nosso coração. Mas eu quero orar por você, você que está aqui me ouvindo, ou você que está aí me ouvindo. Se você ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida a Jesus, eu não vou insistir. Eu vou fazer uma breve oração aqui. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, a sua hora é esta. E pela manhã eu fiz um apelo a crentes da igreja que necessitassem de uma oração numa determinada área. Como o tempo estava avançado, eu não convidei vocês para vir aqui à frente. Mas eu quero convidar à frente aqui, logo, as pessoas que de manhã fizeram o desejo no coração de receber uma palavra de oração. Você está afastado do rol de membros de uma igreja, afastado da presença de Deus. Você visitou a igreja, quer entregar a sua vida a Jesus, faz essa oração comigo na sua mente. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Usa-me, Senhor. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu vou abrir os meus olhos rapidamente, pois eu não tenho muito tempo. Se você fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, reconciliando-se com Deus, faz um gesto com a sua mão. Onde você estiver, eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui na rede social, digita aí, eu estou entregando minha vida a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Pastor, já vi, minha filha, pode baixar. Tem mais alguém nessa noite aqui? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não vou insistir, gente. Tem alguém lá em cima, tem alguém aqui embaixo. Você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Pastor, eu quero. Eu quero orar por sua vida. Tem mais alguém? Não vou insistir. Querida, você pode dar um pulinho aqui à frente para te dar um abraço? Você pode vir aqui para te dar um abraço? Eu quero convidar agora aqueles irmãos, sem nenhuma pressão, se você quiser, naturalmente. Você quer receber uma palavra de oração? Diante daquilo que conversamos ontem e hoje, é uma necessidade sua de mudança em alguma área, eu quero lhes convidar aqui à frente. Eu quero orar por pessoas que entenderam que precisam de uma palavra de oração. Agora, não vem porque o outro venha. Venha com o coração. Porque é muito comum a pessoa estar com vontade e não vem. Depois que alguém vem, alguém vem. Então, se você tem esse desejo, vem à frente. Eu quero orar com você. Tá bom? Eu vou esperar um pouquinho. Tudo bem, minha filha? Quero lhe dar um abraço, tá bom?
Alguém, se quiser, pode vir. Nós vamos orar e eu vou convidar o pastor Paulo. Eu vou descer para dar um abraço nessa menina de Deus. E o pastor Paulo, eu chamo ele, viu, Cláudio? Porque entendo que nós dois somos soldados aqui. Viu, Cláudio? Nós dois. E aqui, o pastor Paulo vai orar pela igreja, por essa irmã que veio à frente, por outros, e por essa mulher de Deus aqui, tá bom? Então oremos, irmãos. Senhor Deus nosso, maravilhoso é o teu nome, exaltado é o Senhor neste lugar, em todos os atos desse culto, a honra é tua, a glória é tua, portanto aceita o louvor, a adoração que prestamos. E quando recebemos a tua palavra, Senhor, nós reconhecemos a autoridade da tua palavra e reconhecemos que precisamos rever, sim, rever aquilo que, quem sabe, está lá no passado e precisa ser reparado. Precisamos, ó Deus, colocar os nossos corações diante de ti. As pessoas que aqui estão, todas que aqui estão, que reconhecem essa necessidade, o Senhor agora vê, contempla e sabe. Ó Deus, aquelas que vieram aqui à frente, fazendo com que haja não apenas a exposição e o exercício de uma fé que foi alcançada e está sendo direcionada para a tua soberania e graça. Nós reconhecemos, ó Deus, que elas também, aqui nesse momento, algo maravilhoso, algo esplendoroso está acontecendo em seus corações. Nós agradecemos, porque sabemos que a semente da palavra, e a palavra como uma semente foi explanada nessa noite mais uma vez. E ela há de frutificar, e já começou a dar frutos para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos, Senhor, e já agradecemos, porque sabemos que os reflexos desse congresso, positivos, acontecerão em nossa vida, na vida da igreja, na vida especificamente do ministério de família, na vida de cada cônjuge, dos nossos filhos, Senhor. Nós, pois, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória e oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.